Om Stapakaya cha Dhamasya Sarvadharma Isarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, Sri Ramakrishna, estabelecido no Dharma e que reúne nos seus ensinamentos e na sua vida a conclusão de todas as revelações. Encarnação de nossa época, encarnação especial. Saudamos a ti, Thakur. Meus queridos amigos, que alegria, 18º episódio de nossa série de episódios incontáveis de contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katharita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, obra do discípulo direto de Thakur, Mahendranath Gupta, que nos traz, né, a coletânea das suas impressões e, sem dúvida nenhuma, do registro daquilo que Thakur ensinou, o contato entre eles, entre os anos de 1882 e 1886. Aqui estou trazendo esse pequeno devoto, Malani, que está aqui reclamando, querendo atenção. Então hoje vamos ter a companhia dela, que é a audiência primeira desses vídeos. Todas as vezes que posto um vídeo, aparece lá uma notificação. Alguém esperando. Malani. Tá bom? Vou ficar um pouquinho com ela aqui, porque ela está um pouquinho reclamativa, está querendo ir na janela, não posso deixar ela lá agora, está muito sol. E, enfim. Meus amigos, no último episódio do Katharita, estávamos aqui, ainda estamos no primeiro volume, estávamos, né, na 6ª sessão, se não me engano, né, no 2º capítulo. Estávamos ali numa conversa em que Sri Ramakrishna estava respondendo aos devotos sobre o ponto de vista prático da ação no mundo e também o que diz respeito ao desenvolvimento de instituições religiosas. Afinal de contas, é possível, uma vez que você desenvolve o seu eu maduro, Sri Ramakrishna está dizendo, nenhum de vocês deve querer erradicar o eu. Ok? Existe esse papo no ensinamento de Sri Ramakrishna. O problema é o eu imaturo, que é o eu, o quê? O eu do fulano que pensa que ele é fazedor. Ele diz, compreenda que você é um instrumento de Deus e esse eu é o eu maduro. Esse eu é positivo. Então, o desenvolvimento da coisa era a respeito de como a gente pode agir no mundo assim para não nos transformarmos, né, em eu imaturo. Como nos estabelecermos na plataforma do eu maduro. E aqui é esse ponto, né, muitas vezes difícil de ser compreendido. As pessoas dizem, afinal de contas, decidimos ou não decidimos? Temos liberdade ou não temos liberdade? Claro que temos alguma liberdade. E temos uma série de imposições. Qual é o campo de nossa liberdade? Refletir sobre o pequeno espaço que nós temos para poder agir melhor. E aí, em um dado momento, quando estivermos de todo purificado, perceberemos que somos apenas um instrumento. Como agiremos mal se cremos ser um instrumento de Deus? Existe uma oração cristã que diz isso, né? Senhor, me dê sabedoria para compreender aquelas coisas que eu posso mudar, aquelas coisas que eu não posso. Mais ou menos isso. Então, Sri Ramakrishna estava falando isso. Ele diz assim, eu conversei com Keshav Sen, personagem que aparece muitas vezes aqui no Katharita, um homem rico, um homem engajado em movimentos filantrópicos, políticos, religiosos, daquela sociedade indiana em efervescência, né? Nos momentos que antecipavam a independência política que veio com Gandhi depois no século XX. E Sri Ramakrishna dizia para ele,
não estou pedindo para você renunciar o seu eu. Estou pedindo para você renunciar o seu eu imaturo. E Sri Ramakrishna dizia, se eu aprofundar o ensinamento sobre o eu maduro, provavelmente você não vai fundar a instituição. Essa é uma realidade concreta, ok? Essa é uma realidade concreta. Sri Ramakrishna não fundou nenhuma instituição. Ainda assim, ele era muito empenhado em transmitir ensinamentos sobre como conhecer Deus. São coisas absolutamente diferentes. Tá? Então, hoje começamos com esse paradigma aqui para a conversa. De que maneira isso é útil para cada um de nós? Absolutamente fundamental. Todos nós somos indivíduos engajados nesse mundo e temos essa dúvida, como agir bem? Não é? Se somos alguém engajados em desenvolver vida espiritual, essa questão ainda é mais urgente. Então hoje vamos partir daqui. Subtítulo desta conversa, né? São gravações, né, de significado e de apontamento para onde vai um assunto que Mahendranath Gupta coloca para nós. É correto pregar religião somente quando alguém recebeu o mandamento de Deus. É sobre isso que Sri Ramakrishna vai tratar. Um devoto pergunta, o eu maduro pode criar uma organização? Vamos lembrar, né? Sempre importante reforçar esses pontos que todo mundo está chegando agora. O eu maduro é aquele que diz, eu sou um instrumento de Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou seu filho. Não é aquele que diz, eu sou Brahma, eu sou poderoso, eu sou fazedor, tudo que eu quero eu faço, porque se eu imaginar que eu posso... Não. Sri Ramakrishna não ensina isso. Ok? Então, o eu maduro, aquele que diz eu sou servo, instrumento do Senhor, ele pode criar uma organização? Boa pergunta, não? Resposta de Thakur Sri Ramakrishna. Eu disse a Keshab Sen, eu sou o líder da organização. Eu a fiz e dou instruções à humanidade. Este é o eu imaturo. Quem diz isso? Quem se coloca assim? É muito difícil propagar a religião. Sem o comando de Deus, isso não pode ser feito. Seu comando, sua ordem, não é necessário. Por exemplo, Sukadeva recebeu o comando para narrar a história do Bhagavata, Srimad Bhagavatam. Ele recebeu esse comando, essa ordenança. Não há nada de errado em pregar e instruir a humanidade depois de ver Deus e receber seu mandamento. O eu da pessoa, de tal pessoa, não é o eu imaturo, é o eu maduro. Então, como que se cria uma ordem religiosa? Quando você recebe o mandamento de Deus. Quando você o vê... Veja bem, você o vê. Dois, inevitavelmente dois. Que você não tem um conhecimento e você recebeu um conhecimento. Você não tinha uma autoridade e você recebeu um mandato. Veja, não é possível encaixar aqui o pensamento de que, não, eu vou meditar a respeito de que eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, e acabou-se os problemas, porque eu lembrei, identifiquei, agora, não. Não, isso é eu imaturo. Então, não há problema nenhum se você prega este ensinamento autorizado. As palavras são de Sri Ramakrishna. Ok? Então, continua Thakur. Pedi a Keshab que renunciasse ao eu verde. Não há mal algum em ter o eu do servo ou o eu do devoto. Thakur grava essas informações repetidas e repetidas vezes. Não tem problema nenhum em você ter um eu devoto. O problema é seu eu imaturo, seu eu
criançola, é o seu eu bobinho, é o seu eu tolo, que fundamentalmente se reveste da figura do erudito. Né? Quase sempre é assim. Então, continua Sri Ramakrishna. Você está falando sobre sua organização. Muitas pessoas estão deixando. Keshav disse: Senhor, durante os últimos 3 anos, pessoas do meu grupo voltaram para o outro grupo. Eles falaram mal quando partiram. Eu disse a Keshav: por que você não viu a natureza deles? Isso é o que acontece quando se faz discípulos indiscriminadamente. Muito boa a colocação de Sri Ramakrishna. Nós vemos isso às carradas. Movimentos espirituais que brotam e se tornam muito proeminentes, muitos devotos, muito entusiasmo, e depois de pouco tempo o que nós vemos muitas pessoas caídas, muitos escândalos, muitas pessoas abandonam, porque pessoas imaturas, quando recebem uma carga muito grande, não é? Elas até se esforçam em carregar. Imagine a cena, né? Você entrega para uma criança pequena um monte de bolsas de mercado. Eu quero ajudar, papai, eu quero ajudar. Tá bom, toma. Toma todas as bolsas aqui, leva. Ela vai dar alguns passos e depois ela larga. Claro, não tem como manter. Foi errado entregar todas as bolsas para a criança. Você tem que entregar o saquinho com sabonete para ela. Não é? Nós vemos isso por aí, não vemos? Não existe um famoso movimento devocional dos anos 60 e 70 que veio da Índia e se tornou tão enérgico. Não tivemos isso? Não tivemos essa participação? O que aconteceu depois, algumas décadas depois? Nós tivemos muitos escândalos, muito sofrimento, não é? Muita queda. Por quê? Porque as pessoas receberam uma carga demasiadamente alta para suas condições e aqueles indivíduos chamados por uma missão muito grande não foram devidamente investigados em sua natureza, não é? Muito bem, dei uma pequena pausa aqui porque travou aqui o meu laptop. Muito bem. Então esse é o ponto. Tivemos, não é? Isso. Muito entusiasmo, muita adesão. Depois, escândalos, abandono. Por quê? Porque aquele instrutor entusiasmado trouxe todos que disseram eu quero, imaturamente. E aí você transforma aquelas pessoas em apóstolos, discípulos, santidades. E aquilo é muito, né, imaturo. Então, depois vem um sofrimento. Então, Sri Ramakrishna disse a Keshav: por que você não investiga a natureza dessas pessoas que você quer trazer para sua organização? Para saber se eles têm afinidade com aquilo que você está propondo. Não é? Isso provavelmente reduz um pouco a magnificência da realização, mas torna ela mais sólida. Não é? Então, fazer discípulos indiscriminadamente é uma das sedes do eu imaturo. Não é? Muito bem. Instrução para Keshav: aceite o poder primal. Eu disse a Keshav: aceite o poder primordial. Brahma e Shakti, seu poder, são inseparáveis. Aquele que é Brahman é a própria Shakti. Enquanto houver consciência corporal, você estará consciente da dualidade. Eles são dois apenas no nome. Keshav mais tarde aceitou Kali, Shakti. Sri Ramakrishna está aqui colocando concretamente uma das marcas fundamentais do seu ensinamento. Diferente do Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta não tem isso. O Advaita Vedanta tem Maya, que é um poder ilusório, inexplicável, que faz com que eu e você pensemos que somos indivíduos. Na verdade, todos nós somos um Brahman. Quem realiza essa ilusão de Maya?
É um mistério. É a vontade de Brahman? Não, não pode ser, porque Brahman, segundo o Advaita, não tem vontades. Ele é completamente nirguna. Ah, quem é enganado? É o Atman. Mas o Atman é Brahman, não existe dois. Não é verdade? Essas inconsistências, e eu tenho certeza, sei, já li, conheço, existe toda uma série de discursos dos defensores da perspectiva do Advaita Vedanta que respondem, refutam e explicam de modo inconsistente perante os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Outro dia, Swami Medanandaji, monge da ordem e missão Ramakrishna, estava em uma palestra e alguém perguntou sobre o ponto de vista do Advaita. E Swami Medanandaji, muito educadamente, explicou que, na verdade, existem vários modos de compreender o Advaita, né? Existe o pré-Shankara, existe o Shankara, existe o pós-Shankara, existem livros que são indicados como de Shankara que, evidentemente, não são dele, e muitos pontos de vista controversos entre as escolas do Advaita. Mas dizia, então, Swami Medanandaji, os pontos de vista do Advaita não são os pontos de vista de Sri Ramakrishna. E ele, monge da ordem e missão Ramakrishna, não tomava para ele como autoridade o ensinamento do Advaita, porque dizia, eu tomo como autoridade, única e exclusivamente, os apontamentos de Thakur Sri Ramakrishna. Faz sentido. Não é verdade? Já que ele é um monge da ordem e missão Ramakrishna. Faz sentido. Então, definitivamente, Sri Ramakrishna não está ensinando aqui Advaita. Está ensinando o contrário. Outra coisa. Vamos dizer que seja outra coisa. Então está dizendo que existe um poder primordial de Brahman que é sempre junto com ele fogo e o seu calor. Não há como você separar. Não é? Então, desta maneira, para Sri Ramakrishna, o universo todo que se manifesta, as almas eternas, os nossos corpos transitórios, Jagat, o universo e suas formas transitórias, os seres, as almas que preenchem os seres, digamos assim, e os corpos que são transitórios, são eternos, reais, sempre existentes. Por quê? Porque são uma expansão da Shakti de Deus. E, em certo sentido, então, nesse sentido, podemos dizer tudo isso é uma manifestação do poder primordial de Deus. Ainda assim, existe Brahman e sua Shakti. É por isso que existe um nível de transcendência, a qual você, que é parte da Shakti, alcança Brahman. Veja. 2. De certa maneira, compreendendo que são poder de Brahman, é um só, mas é um só nesta multiplicidade. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não gostei, eu acho que o ponto de vista do Advaita... Ok, direito, perfeito direito. Mas aqui, qual é o objetivo desse trabalho? Apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Né? Não selecioná-los de um modo a encaixar com aquela ou esta filosofia. Você vai perceber aqui que Sri Ramakrishna vai falar muitas coisas. Nós vamos poder refletir sobre elas. Não é? Muito bem. Então, poder primordial, né? Eu disse a Keshabi, aceita o poder primordial de Brahma. E Keshabi aceitou, Kali, aceitou que este mundo é uma manifestação do poder primordial de Deus. Muito bem. Continua, Thakur. Um dia Keshabi veio aqui com seus discípulos. Eu disse a ele, gostaria de ouvir sua palestra. Imagine a pressão, né? Muito bem. Ele deu sua palestra sentado no Chandini. Então, nos sentamos no Ghat e tivemos uma longa conversa. Eu disse, aquele que é Bhagavan é o próprio devoto em outra forma. Ele próprio também é o Bhagavata, em outra forma. Vocês, Brahmos, por favor, digam Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Escritura, devoto e senhor. 3. 3 que são essencialmente um. Mas 3. Escritura, Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Muito bem. Sri Ramakrishna pediu para que eles dissessem isso.
depois de ouvir a palestra daquele movimento. Veja se você vê semelhança desse movimento com alguma coisa que existe. Eles acreditavam muito na reforma social, eles acreditavam muito em levantar a mulher, a criança, acabar com o sistema de castas e ainda assim falar sobre o Deus impessoal. Não parece com alguma coisa que existe hoje? Parece. O que Sri Ramakrishna estava orientando para essas pessoas muito bem intencionadas e que ele gostava tanto? Que vocês precisam lembrar do Senhor, precisam lembrar que são partes dele. Veja um discurso de Sri Ramakrishna. Se ele pudesse hoje estar diante de uma sociedade Vedanta de Ramakrishna, o que diria Sri Ramakrishna? Tudo isso é maravilhoso. Está sendo feito. Tudo isso é maravilhoso está sendo feito. Mas vamos lembrar, vocês são devotos. Vocês não são Jnanis. Vocês são devotos. O discernimento é para a devoção. Me parece óbvio. Me parece óbvio. É um pouco impertinente falar isso? É. Que coisa é a natureza, não é? Serei eu um dia não impertinente? Mas é o que eu estou lendo. O que eu estou lendo. Posso ignorar isso. Muito bem. Então disse Thakur. Vocês, Brahmos, por favor, digam Bhagavata Bhakta Bhagavan. Keshabi disse isso e seus discípulos também repetiram juntos Bhagavata Bhakta Bhagavan. Quando eu disse, por favor, diga Guru Krishna Vaishnava. Keshabi disse, Senhor, não tão longe. Se eu disser isso, as pessoas vão me chamar de ortodoxo. Veja, conclusão lógica. Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Escritura, devoto e Senhor. Uma unidade numa diversidade maravilhosa. Depois, então, Thakur, que eles aceitaram esse princípio, disse, vamos avançar, vamos personificar Guru, Krishna e Vaishnava. Representante de Deus no mundo, aquele que o viu, recebeu dele uma ordenança. Aqui se equivale ao Bhagavata. Ok? Perfeito? Vaishnava. Os Bhaktas. O que é Vaishnava? Aquele que é devoto de Vishnu. E Krishna. Bhagavan. Personificado. Para não dar aqui nenhuma margem de você dizer não, isso é apenas um truque temporário, porque nós sabemos que nada de forma existe, mas nós estamos treinando nossa mente. Não. Essa devoção de mentirinha, uma devoção falsa na sua própria concretude, né? Eu estou orando para Bhagavan, mas na verdade Bhagavan não existe. Bhagavan é apenas uma das formas ilusórias de Maya. Que devoção vem disso? Zero. Não vem devoção. Sri Ramakrishna impõe a necessidade de sermos absolutamente sinceros. Nos hinos que Swami Vivekananda compôs sobre Sri Ramakrishna, coisas grandes são ditas. Sri Ramakrishna é o Senhor. Que se nós buscarmos refúgio nos seus pés, Ele nos carrega. Ele nos carrega do oceano no mundo. Não é que eu me carrego porque eu lembrei que eu sou... Não. Eu preciso do Senhor. Quem precisa? As almas atadas. Porque existem almas atadas, almas liberadas. Existe Deus. Swami Vivekananda ensinou isso muito claramente. Tem o avatar e tem os outros todos. Os outros todos são feitos na fábrica. O avatar é feito à mão por Deus. Então, esse é o princípio. É claro que podemos unir a ideia de que os temperamentos são variados, podemos ter um temperamento mais emocional, um temperamento mais cerebral, um temperamento mais ativo e um temperamento mais contemplativo. Os 4 yogas. Perfeito. Não há nenhuma dúvida disso. Mas isso não significa dizer que, para alcançar o objetivo, eu posso ignorar a devoção a Deus como pessoa e dizer, não, isso é para os emotivos. Não é isso, isso é uma distorção. É uma distorção. Você está sempre buscando Deus. Sri Ramakrishna diz, busque Deus com forma ou sem forma, mas seja um devoto.
Porque se você não tem condições de se concentrar na ideia de um Deus com forma, saiba que ele as tem. É apenas você que não pode. E se você consegue, pela graça de Deus, o perceber com forma, saiba que ele tem todos os atributos, inclusive a possibilidade de aparecer como um oceano de bem-aventurança para aqueles que não podem alcançar a forma. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Ele fere muitas sensibilidades. E é por isso que muitas vezes o seu ensinamento é escondido, encoberto, porque teme-se que as mentalidades inteligentes deste século XXI não possam acolher um ensinamento que diz Krishna é eterno e os seus devotos são eternos. Mas se Ramakrishna ensinou isso, o que podemos fazer? Se temos amor pelas suas palavras, repassar esse ensinamento. Não é? Então, é isso. Eu ia fazer aqui uma comparação dos livros de Swami Vivekananda sobre os 4 yogas, para mostrar o volume, né? Então você tem Jhana, você tem Raja, você tem Karma e você tem Bhakti. Vocês vão perceber que Bhakti é fininho. Jhana e Raja são muito grandes. É uma orientação. Por quê? O pensamento de Swami Vivekananda estava mais na linha desse pensamento que era predominante ali no Brahma Samaj. Vamos reformar o mundo com uma ideia elevada de Deus, uma ideia longe das superstições, longe das... É claro que Swami Vivekananda tem muitas fases, né? E ele também teve a oportunidade de dizer, não, temos que equilibrar, temos que, né, Sri Ramakrishna foi fundamentalmente aquele que mostrou devoção, mas com muito conhecimento. Mas existe um direcionamento, um guiamento. Né? Aqui, como eu não estou atrelado a nenhum tipo de atadura, posso simplesmente ler o Sri Ramakrishna. É mais fácil. Não é? Também tem isso. Há que se considerar o lugar de cada um e as suas facilidades e dificuldades. Ok? Muito bem. Então o Sri Ramakrishna estava falando para eles: avance, avance. Fala, Guru. Fala, Krishna. Fala, Vaishnava. Fala que você é um devoto de Vishnu. E aí Keshav disse: não, aí não. Aí não, porque o que a gente quer aqui é meio que se diferenciar desse aspecto religioso. Mas veja, a orientação de Sri Ramakrishna é Guru Krishna Vaishnava. Está no Catanrita. Não é verdade. Muito bem. Não estou inventando. Não é porque eu gosto. Não é porque eu gosto. Eu gosto, eu tenho uma atração por isso, de devoção. É o meu background cristão. É porque eu gosto da arte sobre Krishna e tudo mais. Não, é porque Sri Ramakrishna ensinou. E aí você conhece Sri Ramakrishna primeiro pelos Scott, né? Max Miller, Os Ditos de Sri Ramakrishna. É uma impressão muito luminosa porque as palavras de uma encarnação divina têm muito poder. Mas elas são retiradas de um contexto. O contexto faz você entender as coisas de uma maneira muito diferente. Né? Então aqui nós temos contexto. Bom? Muito bem. História passada de sua vida. Sri Ramakrishna desmaia ao ver os caminhos de Maya. Quando o Mahendranath Gupta coloca esse subtítulo, História passada de sua vida, não quer dizer de vidas passadas. Quer dizer fases da vida de Thakur antes de ele atingir aquele estado na qual ele estava ali. Né? Estado de Paramahansa. Explanando a respeito de conhecer Deus. E ele falava de várias outras épocas da sua vida e passou por fases de um grande sectarismo religioso, de uma grande emocionalidade, de êxtases que o impediam de fazer qualquer coisa, de um estado em que as pessoas ficavam definitivamente preocupadas com ele. Tudo isso Sri Ramakrishna passou para nos dar ideias de estágios espirituais concretamente existentes. Para depois, no fim, na sua obra madura, se estabelecer como Jagat Guru, professor do mundo. E, no momento em que a reunião de pessoas que o viam como Ishvara cresceu, como ele é um rei fantasiado de mendigo, e o seu disfarce foi descoberto, ele foi.
para a sua morada eterna. Ok? Muitas fases. Todas para o nosso benefício espiritual. Essa é a lila. Lila do Senhor que de tempos em tempos vem. Veja, não tem a lila do Atman que agora aqui fala como Marcelo. Não. Eu sou uma alma atada. E tem Deus que se manifesta. Veja, são personagens diferentes. Eternos. Eternos. Não é? É uma questão importante. Você, meu amado, você, minha amada, existem eternamente. Ok? Existem. E Deus existe. Desde sempre ele é a própria existência e ele é a base de todas as existências. Muito bem. É muito difícil ir além dos 3 gunas, Thakura explicando. Gunas, os temperamentos do mundo. Ok? Sáttvica, rajásico, tamásico. Pureza, paixão, obscuridade. É muito difícil ultrapassar isso, né? Sri Krishna diz isso no Bhagavad Gita, lá no capítulo 7. Né? É muito difícil romper tudo isso, a estrutura que é advindo do meu poder primordial. É difícil. Se você fura isso, você me alcança. Mas como é que fura? Dedicando-se exclusivamente a pensar nele. Está no Bhagavad Gita. Tá bom? Nós somos parte de toda esta natureza, mas nós somos uma parte superior. Veja bem, nós somos uma parte superior, nossas almas eternas. Ensinamento de Sri Ramanuja, Vishishta Advaita Vedanta. Muito mais próximo de Sri Ramakrishna. Que dizia o quê? Nossos corpos, nossas identidades fenomenais, fulano, ciclano, beltrana, são a energia inferior, Shakti inferior. A energia superior é nossas almas eternas. Ainda assim é Shakti. Ainda assim é a Prakriti. Então, como que nós escapamos desta nossa convergência com a natureza inferior? Se nós mirarmos o Senhor. Voltamos para Ele, cruzamos essa poderosa energia. Sri Ramakrishna está tratando disso. Não é possível antes do conhecimento de Deus. Veja, Bhagavad Gita, Sri Ramakrishna. Krishna. É muito difícil superar esta barreira da Prakriti. Mas aqueles que se dedicam exclusivamente a mim conseguem. Sri Ramakrishna. É muito difícil ir além dos 3 gunas. Não é possível antes de conhecer Deus. Claro ou não? Veja, não é possível para aquele que pensa e diz eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, não, não e não. Conhecer Deus. Alguém dirá, se você conhece a si mesmo, você conhece Deus, porque a sua natureza é da natureza de Deus. Não é isso que o Sri Ramakrishna está dizendo. Você busca conhecer Deus. Conhecendo Deus, você sabe que tudo isso é sua energia. E aí você sabe que você está dentro disso. É uma inversão. É outra coisa. Existe dentro do pensamento indiano. Muito mais amigável do que o pensamento ocidental, teologicamente falando, filosoficamente falando, que tenta sempre tornar tudo uma coisa só. Não, na verdade, estamos todos falando de uma mesma coisa. A teoria dos cegos, né, que toca. Não é exatamente isso. Vamos pensar aqui na metáfora dos cegos. Vocês conhecem, né? A famosa história dos cegos que tateiam um elefante. Um pegou no marfim, um pegou na trompa, um pegou na cauda, um pegou na pata, um pegou na orelha, nas costas. Cada um tem uma visão do elefante. Cada visão é diferente, porque são partes diferentes do elefante. São todas reais, são todas concretas e são todas partes de um elefante. Então, o que acontece aqui? Nós não podemos entender que todas as percepções são a mesma. Você não avança se você ficar nessa mixórdia de conceitos. É preciso ver qual a sua inclinação e seguir com firmeza nela. A sadhana de Sri Ramakrishna é do devoto, que vai ter discernimento, claro, que vai sim aplicar ação, que vai ter contemplação, definitivamente. Mas tudo isso é como motivação devocional.
Devocional aqui, não vamos confundir. Coloquei uma tilaca no meu rosto, raspei o cabelo, deixei só uma tufazinha. Agora eu uso a minha japamala tantas vezes, como os fazem, por exemplo, os adeptos do movimento Hare Krishna. É esse o caminho? O caminho do movimento Gaudiya Vaishnava Hare Krishna é o caminho que Sri Ramakrishna está propondo? Não, definitivamente não. Sri Ramakrishna não está propondo esterilidades, você mostrar que é rigidez com isso, aquilo, não pode comer alho. Não, 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 não. Sri Ramakrishna definitivamente não está falando disso. Não é isso que devoção significa para Sri Ramakrishna. Devoção para Sri Ramakrishna significa amor profundo a Deus no seu coração, e este amor é de você para Ele. Não é um amor de você para você mesmo. Quando você tem esse, você mata o seu egocentrismo, que é o amor por você mesmo. Hã? Então são coisas diferentes. Continua, Thakur. Não é possível antes da realização de Deus. A alma incorporada vive no domínio de Maya. O que é Maya? A ilusão. Ilusão do quê? De que você é fulano, ciclano, beltrano. Esta Maya não permite conhecer Deus. Mantém o ser humano na ignorância. Rindei, sobrinho de Sri Ramakrishna, uma vez trouxe um bezerro. Um dia eu vi que ele amarrou no jardim para pastar. Eu perguntei a ele: Rindei, por que você amarrou ele aí todos os dias? Rindei respondeu: Tio, eu vou enviar esse bezerro para a aldeia. Quando crescer, será amarrado ao arado. Quando ele disse essas palavras, eu fiquei inconsciente e caí. Eu disse para mim mesmo: tais são os caminhos de Maya. Kamarpukur e Sirhore estão tão longe de Calcutá. Este bezerrinho trilhará um caminho tão longo. Ele vai crescer lá, e mais tarde, depois de tantos dias, ele puxará ainda o arado. Isso é o que se chama mundo. É isso que se chama Maya. Foi depois de muito tempo que recuperei a consciência. Veja, tal a sensibilidade da mente divina de Sri Ramakrishna que, ouvindo a descrição dessa existência simples do pequeno bichinho, do bezerro, ele ficou pensando: é como nós. É como cada pessoa. Nós somos atados a tantas circunstâncias, somos levados daqui para ali sem consciência. Esse é o mundo. Veja, para Sri Ramakrishna era possível entrar em êxtases vendo o contraste das nuvens com o sol, pássaros brancos em nuvens escuras, um bezerrinho amarrado. Tudo isso para ele era uma maneira de lembrar do eterno. Não é? O que podemos fazer diante desses pensamentos? Nós que não temos essa sensibilidade. Nos render aos seus pés de lótus. Ouvir as suas palavras como guiamento para nossas vidas. E pensar a respeito disso. Não é? Muito bem. Capítulo 3. Ainda nesta sessão. O subtítulo é Em Samadhi. Sri Ramakrishna se funde em Samadhi dia e noite. Isso aqui é um comentário de Mahendranath Gupta. Como passam seus dias e noites. Às vezes ele fala de Deus ou participa cantando hinos com os devotos. Por volta das 3 ou 4 horas, M o vê sentado em seu catre menor, perdido em êxtase. Depois de algum tempo, ele começa a conversar com a Mãe Divina. Falando com a mãe, Thakur diz: Mãe, por que você deu a ele apenas um kala, uma 16ª parte do poder divino? Ele permanece em silêncio por um tempo e depois diz: Eu entendo, mãe. Este kala será suficiente para ele. Apenas um kala o capacitará a fazer seu trabalho. Pregar para a humanidade. Veja, Mahendranath Gupta está vendo Sri Ramakrishna no seu dia a dia. Está vendo Sri Ramakrishna conversar com a mãe. Sri Ramakrishna conversar com a mãe. E aí Sri Ramakrishna está falando sobre provavelmente os seus discípulos. Aqueles que vão levar a sua mensagem, está dizendo: por qual razão eles não têm todo o poder? E a mãe diz: é suficiente o pouquinho que eles têm. Ah, tá, é o suficiente. Veja, é assim que devemos entender os discípulos de Sri Ramakrishna. Como almas muito especiais, mas Sri Ramakrishna é sempre a lente que faz com que a gente interprete corretamente o que todos esses santos da sua tradição fazem. Não é o contrário, não, tá bom? Não é o contrário. Todos eles a gente observa pela lente de Sri Ramakrishna. É o exemplo, por exemplo, de Paulo e o Senhor Jesus. Paulo, maravilhoso, gigante espiritual.
Mas algumas vezes Paulo se desvia do espírito do evangelho. É muito claro ver. E aí a gente volta para Jesus. Né? Não tem problema nenhum. Porque o Senhor é Jesus. E Paulo é o seu discípulo. Que tem, como diz aqui Sri Ramakrishna em sua linguagem, né? Um percentual suficiente para realizar o seu trabalho. Continua Mahendranath Gupta narrando isso. Thakur transmite poderes espirituais aos seus discípulos internos e íntimos dessa maneira? Sobre o que é tudo isso? Mais tarde, esses discípulos ensinarão à humanidade. Ele está fazendo arranjos para isso? Veja, Mahendranath Gupta está aqui elucubrando. Esse livro foi publicado em 1906. Já tínhamos, né, o movimento, né, de seus discípulos agindo pelo mundo. Swami Vivekananda já tinha vindo ao Ocidente, já tinha pregado. Nós tínhamos já um Swami Brahmananda. Nós tínhamos já todos os discípulos, né, investidos da sua condição monástica. Um movimento Ramakrishna estava já iniciado. E aqui Mahendranath Gupta está dizendo, será que nesses momentos Sri Ramakrishna estava arranjando com a mãe a maneira de dar graças para esses? Porque os seus discípulos estão por aí ensinando o mundo. Será que é isso? Mahendranath Gupta está aqui conjecturando. Ele não está afirmando nada, ele está apenas conjecturando. Né? E nós podemos fazer junto com ele. Né? Com essa questão do tempo. Né? Nós estamos aqui já no século XXI, contemplando tudo isso que tem. Além de M, Rakal também está lá. Rakal é o filho espiritual de Sri Ramakrishna, aquele que vai ser conhecido como Swami Brahmananda. Eu recomendaria aqui muito todos conhecerem o livro, né, biografia de Swami Brahmananda, chamado O Eterno Companheiro. Maravilhoso. Swami Brahmananda é de uma natureza diferente de Swami Vivekananda. Foi o primeiro presidente da ordem de São Ramakrishna, era o abade do mosteiro que veio a ser o centro, né, Belumet. E era esse jovem, a qual Sri Ramakrishna certa vez disse para a mãe: mãe, eu não vou ter filhos nesse mundo. Será que você poderia me dar um menino para ser meu filho? Para eu poder transmitir a ele como um pai? E veio Rakal. Além de M, Rakal está lá também. Thakur ainda está com humor divino. Ele diz a Rakal: você estava com raiva de mim, porque eu te repreendi? Havia uma razão para isso: fazer o remédio funcionar. Quando a doença do baço avança, uma folha de manza, que é uma erva medicinal, deve ser aplicada. Depois de um tempo ele diz: eu vi que Hazara é como um pedaço de madeira seca. No entanto, ele mora aqui. Por quê? Há uma razão para isso. Sem Jatila e Kutila, que são, né, as parentes de Radha, a peça não se desenvolve. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Muito interessante. Primeiro, ele vê Rakal, seu filho espiritual, aquele que vai ser o grande Swami Brahmananda. Grande mesmo. Grande mesmo. É um pouco, né, uma manifestação de entendermos que estamos mesmo na era de Kali, compreender que Swami Brahmananda não seja tão conhecido. Podia ser mais conhecido. Mas Sri Ramakrishna está olhando para ele e está dizendo: eu sei que você está magoado comigo porque eu te repreendi. Mas repreendi por quê? Porque eu quero o seu bem. E aí, como médico, aquele médico, lembra o médico de característica tamásica? Que coloca o comprimido na boca do paciente, um pouco invasivo, um pouco duro, mas porque ele precisa. Então, Sri Ramakrishna, em um dado momento, deu uma recomendação, quero uma bronca em Rakal, estava dizendo para ele: é porque eu quero o seu bem. E aí depois ele diz de um outro personagem, Hazra, e diz: Hazra é um sujeito complicado. Mas por que ele está aqui? Porque é necessário ter esse contraponto. Aí fala: a peça, o jogo, não se dá se nós não temos esses contrapontos. Pense na história do Senhor Jesus. Temos que ter um Judas. Você acha que foi furtivo? Companheiro eterno do Senhor. Foi colocado no lugar da peça. Aqueles que têm o conhecimento dos Puranas vão entender isso muito bem, não é? Quem era o pai de Prahlada Maharaj? Aquele rei demoníaco que queria extinguir a fé. Ele era um dos porteiros do céu. Foi destinado nesse mundo para cumprir uma missão, um lugar, um papel. Temos outros tantos personagens assim. Não é?
Quem pode dizer isso? Aquele que vê de um outro ângulo. Thakur Sri Ramakrishna nos apresenta essa visão. Nós não podemos ver. Nós não podemos ver. Thakur diz, né? Compreenda. É a mãe que está por detrás de todos esses seres. Mas existe o malvado, existe o bondoso, o pecador e o santo. Existe o tigre e o coelhinho. Não vá botar a mão na boca do tigre porque ele é Brahman. Que? Diz Thakur, Narayana está em todos. Narayana, Vishnu. Mas Narayana tigre vai comer o Narayana homem. Então saiba da diferenciação e saiba da unidade. Muito bem. Então ele diz para M: você deve aceitar as formas de Deus. Você conhece o significado da Mãe Divina na forma de Jagadatri? É ela quem sustenta o mundo. Se ela não o apoiar, não o proteger, o mundo cairá. Ele perecerá. Jagadatri só surge no coração daquele que pode domar o elefante da mente. Thakur está dizendo isso para Mahendranath Gupta, o autor do Katalita. Por quê? Porque Mahendranath Gupta era daqueles inteligentes, intelectuais, acadêmicos, que vai entender todas as filigranas da filosofia muito rebuscada do Advaita e da percepção. Não isso, não há formas. Está dizendo, você precisa aceitar as formas de Deus, porque saiba, estas formas todas são sustentadas pela mãe. Não seja tolo. É apenas quando você se concentra na forma de Deus que a sua mente, um elefante louco, pode ser controlado. Ele diz para Mahendranath Gupta, está dizendo para quem? Para nós. Para nós. Pessoas desse século XXI tão aguçados em seu pensar analítico. Não é? Tudo bem. Então ele diz isso. É necessário. Não é? Aí então Rakal, ouvindo essa palavra de Sri Ramakrishna, diz: Mana Matikari. A mente é um elefante louco. Sri Ramakrishna responde: é por isso que o leão de Simvahini, Durga montado no leão, mantém o elefante em seu controle. Qual é a mensagem aqui iconográfica? Durga, a benevolente mãe divina, está montada em um leão. É a sua montaria, ok? Todos os deuses têm seus veículos. O leão, temível leão, bravio leão, para controlar a mente. Veja que lindo. A mente, de fato, é um elefante louco. Então nós temos Deus, a mãe, seu poder primordial, agindo com autoridade, ok? Com energia. Precisamos, então, olhar para ela, ter ela em mente, concentrar-se em Deus. Não é? Dizia Sri Sarada-Devi, a mãe divina, você pode ter a bênção do Guru, você pode ter a bênção dos Vaishnavas, você pode ter a bênção de Bhagavan. Mas se você não tiver a bênção de sua mente, como será? Você precisa direcionar a sua mente para Deus com forma. Precisa. Ah, precisa. Precisa. Sri Ramakrishna, quando permitiu que tirassem essa fotografia, na verdade ele não permitiu, né? Ele não queria, não quero. Porque essa é uma característica da manifestação de Deus, né? O Senhor Jesus diz, por que me chamas de bom? Bom é só o Pai que está no céu. Claro. Sri Chaitanya dizia isso, sou um devoto, sou, né, poeira dos devotos de Krishna. Não é? É assim mesmo. Não se coloca nessa posição. Mas Swami Vivekananda, sabendo que era importante, porque essa é a questão, né? Uma cala mais que ajuda a pregar para a humanidade. Não tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a graça em Sri Ramakrishna. Claro que não. Mas tem o suficiente para entender o mecanismo do que o mundo precisa. Então, Swami Vivekananda, Narendra, ainda chegou lá e organizou. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com o Thakur, ele vai entrar, eu vou começar a subir Deus com o Thakur, ele vai entrar claramente em êxtase e vai ficar lá, parado. E aí você vai lá e tira uma foto. Veja. É uma atitude um tanto quanto, né? Indo contra a vontade do seu guru. Mas é o dinamismo do amor. Por quê? Porque Sri Ramakrishna não podia dizer, eu vou posar aqui, você tira uma foto, tá bom? Não, claro que não. Mas é evidente que era benéfico. Então um arranjo divino foi feito. E aí a foto foi tirada. Sri Ramakrishna depois viu a foto, tocava com a foto na cabeça e dizia, esta forma
representa um estado muito elevado. E em muitos lares, esta forma será adorada. Certa vez estava em êxtase, Sri Saradev chegou, ele saiu do êxtase e disse: eu fui a um lugar de pessoas estrangeiras, não eram como nós. Falavam outras línguas, tinham outras tonalidades de pele, mas eles estavam com tanta devoção, olhando para esta coisa. Somos nós. Não é grande pensar nisso? Então eu vou ignorar isso, eu vou dizer, não, 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 é apenas uma coisa transitória. É apenas uma coisa transitória. Não, não, depois quando eu evoluir, depois quando eu for grandinho, depois quando eu for inteligentinho, não vou precisar de Thakur, da imagem dele. Não, não, isso é só enquanto eu sou uma criança. Então, como disse Thakur, o que um Paramahansa é se não uma criança? Cuspo neste conhecimento. O que eu quero é ser seu filho. Nós vamos ouvir isso de Thakur em proximidade dessa conversa. 51 minutos, chegamos ao fim dessa sessão. Continuamos nessa conversa no próximo capítulo. Eu sei que eu falo muito aqui, às vezes, né, como esse tempo com os meus comentários, mas o objetivo disso é que nos aproximemos, né, muito informalmente deste conteúdo transcendental e assim nos aproximemos como devotos. Não é? Eu sei que a palavra devoto é muito grande. Quem sou eu para dizer que sou devoto de Sri Ramakrishna? Quem sou eu? Mas é o sentido da palavra, né? Estamos buscando por devoção. É isso, meus amigos. Eu espero que seja edificante para vocês. Eu espero que seja para vocês um pouquinho tão feliz quanto é para mim estar aqui, falando sobre Thakur, falando sobre isso. E que a graça do Senhor possa nos tocar. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.